Cheirinho de café? Preparem-se, Sensei Fernando já está chegando. Vai começar agora nosso Café com Sensei da Bujinkan Hattori Hanzo Dojo. E estamos aqui com mais novo episódio do nosso podcast Artes Marciais e Café. Eu sou a Roberta Martinez, Sensei Fernando Cardoso. Estamos aqui reunidos para falar e dar continuidade o que a gente falou no último episódio. Isso, né? Episódio passado, nós viemos aqui falar um pouco da história e trajetória, um pouco, né? É muito longa. Falar a história de alguém, de uma pessoa, enfim, e do desenvolvimento da jornada, né? É muito longo. Então falamos um pouquinho só da trajetória da Roberta, né? Do início das artes marciais dela antes, né? E lá no podcast passado, quem não assistiu o podcast, escutou, ou assistiu no YouTube ou escutou lá no nosso podcast, escutem, porque ele está muito interessante. Lá a gente comentou, no meio da conversa, sobre a nossa viagem ao Japão, que nós iríamos realizar uma viagem depois de um tempo, né? Pós-pandemia, enfim, iríamos realizar essa viagem ao Japão. E isso ocorreu, né? Isso é bem importante a gente falar. Depois de um longo período, né, em que até o Hombu Dojo do Japão estava fechado, ficou fechado por muito tempo. Desde 2019, que foi em dezembro, que foi a sua última temporada de treinamento no Japão. Aí veio a pandemia, logo em março. Todo mundo já sabe do que isso causou no mundo, e não seria diferente dentro dos nossos treinamentos também. Só pudemos voltar agora, em 2023, em setembro, né? Fizemos uma temporada entre setembro e outubro, foi a nossa última temporada de treinamento. Muitas mudanças, né? Pois bem. E hoje, nesse podcast agora, nós vamos falar exatamente disso, né? Dos feelings, sentimentos, né? Das percepções, kankaku, do que foi esta viagem ao Japão. Porque vamos começar um pouco nosso assunto, nosso papo, justamente aí, né? A minha última viagem pro Japão foi em 2019, final, e coincidiu muito com a eu falo pseudo, né? Parada de Hatsumi Sensei, porque ele estava dando aulas normalmente, tudo ocorreu de forma normal. Eu peguei todas as aulas, todas as classes, e no início de 2020 ele não foi como de costume voltar para essas aulas, né? Ele naquela época estava com um pequeno problema no joelho, mais nada, algo que não era muito complicado, algo muito simples, mas é engraçado porque a pandemia veio muito próximo, né? Foi mês de março ali, mas teve alguns taikais fora do Japão. Nós fomos inclusive para Paris, nesse taikai do Gucci Sensei, né? E até então achávamos que esse ano ia ser muito diferente, né? E quando começou a pandemia, todo mundo, acho que o mundo inteiro achou que ia ser rápido, né? Não, uma coisa assim. 15 dias, né? Nos prometeram, vamos ficar 15 dias parados, vamos fechar, vai fechar o comércio, vai fechar tudo em 15 dias, e aí a gente volta. Lê do engano. E aí, claro, aí teve uma, entre aspas, ruptura abrupta, porque parou o mundo, todos os dojos do mundo inteiro, todos, inclusive o nosso, e o Hombu Dojo fechou. Então aí sim, foi como se o universo, vamos dizer assim, colocasse a Sensei, a Hatsumi Sensei, a sua aposentadoria, porque a partir dali realmente não podia ter aula, ninguém podia treinar, nenhum instrutor, nenhum mestre podia dar aula, e ali realmente ele se viu, assim como nós nos vimos, forçados a não poder fazer atividade nenhuma fora das nossas casas. Isso foi acho que foi algo mundial que ninguém nunca passou, foi uma experiência de todos. Quando você estava lá em dezembro, então vamos contextualizar esse dezembro último, que foi em 2019, antes da gente entrar nessa viagem. Que é algo mais importante agora. E Hatsumi Sensei estava dando aula, você teve aula? Foi suas últimas aulas com ele? Sim, foi, exatamente. E ele deu todas as aulas. Eu peguei novembro e dezembro, eu retornei em dezembro, né? Como diz o meu mês
de estudos, de treinamento, né? De reflexões, né? E sim, ele deu todas as aulas, normal, né? Sempre lembrando que a Katsumi Sensei ali já passava dos 90 anos, ou seja, né? Ali os 90 anos, já é idoso, mas aula normal, não tinha nada fora do padrão. Teve Daikomyosai, que é o aniversário dele? Não, isso já faz muitos anos que não tá tendo, assim, o Daikomyosai no sentido de seminário. Mas você estava em 2 de dezembro de 2019. Teve a festa. Tá, teve uma festa em comemoração. Isso sim, a festa do Daikomyosai, isso sempre teve, né? E Sensei foi, tudo normal. Foi linda a festa, maravilhosa. Ele compareceu. Eu sei. Maravilhosamente. Depois a gente coloca, tem uma foto sua que você... Foi aquele que você tá com a camiseta do Jiraiya. Se eu não me engano, foi. Porque são tantas festas, tantas Daikomyosais, mas se eu não me equivoco, não tenho certeza, acho que foi um dos presentes que eu dei foi a camiseta do Jiraiya. Isso, então eu acho que é uma foto que você tá segurando eu a acho camiseta. Que foi essa. A gente vai fazer uma busca. Eu vou ter que buscar. Eu acho que sim, que é a de 2019. É como eu falo, são muitas festas, muitos Daikomyosais, muitas coisas, então eu não sei a certa ordem, mas talvez seja essa sim. Que foi o presente da camiseta do Jiraiya, exato. E ele compareceu, todo mundo que tava lá, que pôde ir, compareceu, foi maravilhoso. Tudo, nada fora do normal. O que saiu do normal foi em 2020. E aí com esse tempo largo e longo de não voltar pro Japão, e aí colocando um pouco o que tava no podcast anterior, sobre a sua trajetória também, você mais longo ainda, você fazia muitos anos que não ia, a gente realmente conseguiu confirmar e conseguiu executar algo importante, que foi a saída, né, eu e Irmãs irmos juntos para o Japão. E eu lembro no podcast passado que a gente tava com uma energia muito, muito louca aqui nesta mesma sala, porque claro, a gente sabia que ia pro Japão, mas não sabia o que encontrar. Porque a gente tá falando de um período pós-pandêmico e outras questões de mudanças naturais que ocorreram no mundo e no próprio Japão. Então, a gente tá indo para um lugar agora que eu conheço de um jeito e eu não sei se eu vou encontrar do mesmo jeito. Mas o importante é que vamos para treinar, para estudar, para estar com os mestres, para estar com Hatsumi Sensei. E aí, esse podcast é justamente... falar um pouquinho desses feelings, né? Então, eu queria começar, apesar de... acho que eu gostei desse lugar aqui, né? Eu queria começar falando como é que foi pra você este retorno ao Japão. Como que... Assim, tem muito que falar da viagem, né? A viagem em si foi deslumbrante em vários sentidos. Mas você que estava mais tempo sem ir, como é que foi esse retorno ao Japão pra você? O primeiro ponto que algumas pessoas às vezes não sabem é como é difícil para o Japão, fora os problemas socioeconômicos do nosso país, que eu vou deixar de lado, mas como é desgastante fisicamente e até psicologicamente, porque são muitas horas de voo, é muito desgastante, né? A gente são 2 trechos, né, que a gente faz. Um trecho de 10, 11 horas... Uma pausa de mais 5 horas em aeroporto. Quando é rápido, hein? Dessa vez até que foi rápido. Quando é rápido. E depois mais 11 horas de... E essa pausa é a conexão, né? Depois são mais 13 horas, 14 horas, dependendo do voo. Dessa vez a gente conseguiu fazer uma rota que foi... Ganhamos umas 2, 3 horinhas ali. Foi mais rápido. Mas é muito desgastante. E você nós saímos no domingo e chegamos no Japão... Terça-feira. Já era terça-feira à tarde, né? No Japão. Então é muito desgastante. Mas claro, como você tá na pilha, você tá afim, tem toda uma preparação antes de chegar até esse momento, né? E chegar no Japão e aí você chega bastante cansado e tudo mais. Mas logo a pilha já recarrega de novo, você já tá pronto novamente. Então, e a gente chegou... como que está esse Japão, né? No Japão as coisas, falando de um modo geral, pareciam bem normais. O metrô, da mesma maneira, as pessoas sempre utilizaram máscara lá, né? Os países asiáticos, de um modo geral. Assim, com relação à pandemia e com relação a isso que você tá falando, nada anormal, porque antes da pandemia eles sempre usaram e sempre usaram máscara.
porque qualquer resfriado que eles tenham, eles estão de máscara, né? Quando eles podem sair de casa, que eles não precisam ficar resguardados, eles usam a máscara em todos os lugares. Então, isso é um hábito já asiático, mas eu vou falar do Japão, muito dos japoneses. Então, isso não mudou em nada, né? O que eu sei que com certeza deve ter influenciado o mundo ocidental. Pra isso. nós aqui em São Que Paulo, hoje, quem usa metrô já viu uma então, diferença. É interessante, porque hoje, quando eu ando de metrô, transporte público, ou na rua mesmo, eu vejo gente de máscara que antigamente eu não via. Um ou outro, né? Sim, então quer dizer, é uma cultura, né? Mas essa parte foi tudo normal. Foi tudo normal, daí chegou, beleza, estamos no Japão normal. E aí, o que tu não quer saber é o primeiro dia de treino, né? Que é quando a gente vai pro Rombo Dojo. Pra mim foi impactante porque eu só conhecia o outro dojo, né? Sim. E eu cheguei, tive a novidade, conheci o novo dojo, que já não é tão novo assim, mas pra mim era, porque foi a primeira vez. Você conheceu o dojo antigo, né? Isso. Então, quando a gente... e a cidade. A cidade de Noda, que é onde Soken vive, é uma cidade pequena, né? E ela também tá muito modificada. Tá modificada. Tá super moderna, né? Às vezes a gente fala, pô, Japão é um país tão moderno, tão tecnológico. O moderno que eu acho que você tá se referindo, principalmente que foi notório, foi nas linhas de trem, né? Porque, por exemplo, as estações, né? Porque as estações, até 2019... na época de 2018, 2019 que eu fui, já tava tendo mudanças nas estações. Mas eu não vi como ela ia ficar. Eu vi agora como ela ficou, né? Então o sistema de trem de algumas das estações principais parecia de primeiro mundo, né? Uma cidade do interior, uma cidade pequena. Então essa mudança ficou... porque o sistema de transporte público do Japão é maravilhoso, né? Mas como a cidadezinha de Noda já é um pouco mais afastada, né? Então ela tinha... coisas antigas, mais antigas. A estação era mais antiga. Agora não, a estação tá toda moderna, cheia de escadas rolantes que falam. Antes não tinha, era escada, né? Escada rolante que fala. Não, tem elevador. Elevador. Né? Tudo, então, pra lá... muita luz, grande, né? Tudo... E, então essa foi a modificação. Nossa, nossa, a Noda tá moderna, tá tudo... E entrei nesse novo Rombo Dojo, que é... Antes... Tipo, o Rombo Dojo era numa rua, ele passou 2 ruas pro lado, agora é um novo local do Rombo Dojo e tal. A configuração dele... Então, mas por isso, deixar claro, por que você conheceu o antigo Rombo Dojo e hoje é um outro Rombo Dojo, que é próximo, mas no mesmo lugar? Porque ele teve que sair justamente por causa dessas mudanças da linha férrea e da estação, que é a estação que fica do lado do dojo. Então tivemos que sair de lá, esse dojo foi demolido, né? Infelizmente. Porque a linha mudou de lugar, mudou né? de lugar e ia passar parte da rota ali, exatamente onde era o Rombo Dojo. Então teve que mudar o local. Para não ficar muito longe, Sensei achou por dentro, aqui próximo, o mais próximo que era ali, 2 ruazinhas, uma rua na verdade, atrás, numa outra configuração, claro, um dojo mais moderno. O dojo antigo era mais antigo, esse daqui tem algumas coisinhas mais modernas, em alguns pontos ele é um pouco maior, enfim, foi melhorando, né? Então esse dojo que você conheceu novo, nada tem a ver com aquele dojo antigo, que eu particularmente eu amo, eu adoro, lá que aconteceu tudo comigo, né? Mas, e os primeiros aprendizados e tudo mais. Porém, esse dojo, ele tem uma parte mais moderna, algumas coisas que lá no outro não tem tinha, né? também novos apetrechos de decoração que Soken foi recebendo durante esses outros anos. Exato. Antes não tinha lugar para guardar, por exemplo, mala. Agora já tem lugar das mochilas. Zori também não tinha uma zorizeira. Hoje tem lugar para guardar os sapatos. E que no outro não tinha, era mais solto os sapatos. Lugar para colocar mochila, espaços, né? Para você se trocar ali um pouco mais. Enfim, muita mudança. Os confortos, né? Muito moderno, né? Eu acho que o dojo ficou moderninho, bonito. E a nossa primeira aula, que é uma aula... Lembrando, só deixar claro, esse dojo é desde 2019. Sim, sou eu que tô antiga, não pude ir. Exato. Na verdade, ele já é antigo, mas pra mim foi novidade total. Exatamente. E aí chegamos numa aula do nosso querido Noguchi Sensei. Muito querido, nós gostamos muito. Ele sempre recebe a gente com um sorriso, né? Com um coração muito aberto. Então, Noguchi Sensei veio, né? A gente chegou meio apurado, né? Você chega meio assim,
até você entrar num ritmo de que você tá no Japão, que você tá na sua temporada de treinamento, leva um tempo, não é? Você chega e já tá no esquema, né? Você chega num novo país, você tem todas essas horas de voo, aí você se adapta, aí tem o jet lag das horas de voo, aí você chega no Home Dojo, ufa, cheguei no ponto aonde que faz sentido tudo isso. Tudo que a gente faz o ano inteiro chegou no local onde faz sentido. Aí chegamos, tivemos uma aula maravilhosa com o Noguchi Sensei. Ele é a coisa mais fofa, gente. Ele é demais, assim. Ele tá com, acho que 81 anos, né? 81 anos. Passou dos 80, né? 82, eu acho. E ele é uma máquina. A aula dele é 1h30, mas é assim, ó. Pau, pau. É pauleira. Ele não, nossa, você... Elétrico, né? Elétrico. Ele pega pra passar uma próxima. Acho que ele toma isso que a gente toma aqui, esse cafezinho. É verdade. Aqui. Eu acho que ele sai de casa, ele toma um cafezinho e vai dar aula dele. Não é possível, né? E ele é elétrico. Ele passa. E é 1h30, ó. Né? No máximo ele dá uma pausinha. Quando a gente chegou, tava muito calor. Ah, sim, nessa época do ano. A gente chegou, tava um calor, nossa. Tudo bem, o Home Dojo tem ar-condicionado, tudo, mas muito calor. Então, ele deu umas pausinhas porque a gente precisava tomar umas água e tal. E isso foi legal. E a aula dele é maravilhosa. Então, a gente com aquele espírito de... chegamos, o que a gente queria, que era estar aqui no Rombo, treinando e tudo mais. E você, o que achou dessa primeira aula? Bom, primeiro, a felicidade de poder retornar ao dojo, né? Que nem eu falei, até corrigindo uma coisa que eu falei, esse dojo novo, que se eu não me engano, ele inaugurou em 2017, fevereiro de 2017, alguma coisa assim. Então, quando eu retornei pro Japão, né, depois que o dojo... Afinal de contas, quando estava ainda o dojo antigo, eu cheguei a pegar ele fazendo. Eu cheguei a entrar na construção dele. Interessante, tem uma foto. Das fotos. Eu tenho uma foto dentro da construção dele. Falei, nossa, aqui vai ser o Rombo Dojo novo e tal. Mas a gente ainda tinha o dojo antigo. Então, aquele sentimento antes de 2017, 2016, 15, enfim, era do dojo antigo. Aí, quando inaugurou o dojo novo, a outra viagem que eu fui fazer... Foi também como você, fui conhecer o dojo novo. E foi antes da pandemia. Então fiz as viagens, várias viagens antes da pandemia. E aquela sensação antes da pandemia gostosa de poder estar treinando com todos no Japão. E mais importante, com o Hatsumi Sensei. Encontrar os amigos que a gente não vê há muito tempo, né? Só que dessa vez, pós-pandemia, quando eu cheguei para treinar, eu já sabia que eu não ia ver Hatsumi Sensei mais em classe, né? Não ia, tatame, né? No tatame como professor ensinando as técnicas, né? Aquela coisa mais quadrada da arte marcial, né? Mas muitos não entendem que nossa arte marcial não se trata somente disso, né? Mas assim, aquele sentimento ficou, porque eu cheguei... Mas cheguei feliz, porque eu vou fazer meus treinamentos, estou lá como aluno, né? Aliás, somos eternos alunos. Esse é um ponto importante que eu sempre vou frisar. Não importa a sua graduação, não importa o que você sempre é um aluno, né? Eu falo por mim, na condição de professor, de Daishihan, né? Inclusive, outorgado diretamente do Hatsumi Sensei. Quando eu tô dando aula, apesar de eu estar dando aula, eu tenho ali o meu coração de aluno. Eu preciso entender que eu também estou em desenvolvimento, apesar de um alto nível que chegou. Chegou por confiança de Sensei, né? Chegou por causa dos anos. Mas não significa que eu atingi aquele nível. Não significa que você já é aquilo. Você tem que ser, dentro das graduações, deixar claro, dentro das graduações do Ninjutsu, você constantemente tem que se avaliar. Isso. É uma avaliação constante. Então, se você tem um coração sempre de um principiante, mesmo não sendo principiante, tendo anos de prática, tendo X graduação, você está no caminho correto. E ali eu fui para treinar. Ali eu fui para ser gostoso ser aluno. Não importa... O grande mestre que lá está, que te recebe de coração aberto,
como muitos, inclusive do Ocidente também, mas agora a gente tá falando do Japão, e lá no Japão a gente foi nessa primeira aula do Noguchi Sensei, nossa, ele recebeu com um sorrisão, com, assim, foi uma recepção acalorada, assim, eu muito feliz. Então o que eu senti? Eu me senti, assim, feliz pela maneira como ele nos recepcionou. E deixar né? claro também que os japoneses, alguns que têm contato com a cultura japonesa, os japoneses, já a saudação deles não existe muito contato físico, né? Geralmente é uma saudação. Eles são é um povo reservado. Eles não têm essa questão de nós, que a existe gente abraça e abraço, que se beija. Não, é mais distante, né? Você se cumprimenta, assim, com distância. Exato. E já nesse não, houve um encontro de querer, abraço de querer mesmo, tocar, né? de querer, assim, e eu fiquei muito, assim, lisonjeado no sentido e feliz de saber que ambos queriam, naquele momento ambos queriam ver ambos. Que bom que eu pude viajar pro Japão. E a felicidade também de saber que está com saúde após a pandemia, porque a gente sabe que muitas pessoas perderam entes queridos, umas pessoas adoeceram, tiveram sequelas da Covid, e saber que estava bem ali. Dando o exemplo dele, por exemplo, e de outros grandes mestres que têm idades mais avançadas, você pensar em Covid que acometeu e matou pessoas, não só com mais idade, com qualquer idade, né? Mas que os mais velhos sofriam mais, então tinham mais a mortalidade nesse período. Só de saber que esses mestres estão bem, fortes, vivos, com plenitude, isso já é motivo de felicidade. Porque todos que nós encontramos, assim, essa viagem foi maravilhosa, porque encontramos muitas pessoas especiais. Ocidentais especiais, pessoas maravilhosas, que estavam felizes, que estavam fortes, que passaram por essa pandemia de alguma forma, assim como nós, que não foi fácil. Não digo só fisicamente, a pandemia acometeu muito a questão psicológica das pessoas, a psique, o coração das pessoas. Então, de voltar naquele espaço que eu já conhecia, Roberta foi a primeira vez que ela ia pisar no novo Rombo Dojo, né? E ver a maravilha que é aos olhos, né? Porque eu lembro que a Roberta, quando chegou, depois teve essa recepção, quando começamos a treinar, teve aquele momento, tô lembrando você, né? Que teve aquele momento de você olhar tudo como se fosse um parquinho de diversão, sabe? Olhando todos os quadros, todas as aquilo coisas. Eu já conhecia, e eu também fico assim, eu vou pra lá como se fosse a primeira vez igual, mas pra mim já tô mais em casa, tal. E ela era a primeira vez que tá retornando ao Japão, mas tá retornando num dojo diferente. Porque tudo foi diferente pra você, né? Um Japão um pouco diferente e um dojo diferente nesse sentido, e eu quero falar de Noguchi Sensei. Então fale. Porque Noguchi Sensei, ele, além de ser fofo e ser muito bom tecnicamente, dá bastante aula e tal, algumas coisas... Né? E falar uma coisa que às vezes as pessoas, os alunos não sabem, mas Noguchi Sensei faz dança japonesa. E ele também fazia aulas com Mariko-san, né? Que era esposa de Hatsumi Sensei. Ensinava dança japonesa. Dança japonesa. Só que também fazia as aulas. Mas ela era professora de dança japonesa. Professora de dança japonesa. E Noguchi Sensei traz um pouco para a aula esse lado, porque a gente vê na movimentação dele, ele faz alguns passos que seriam da dança tradicional japonesa, mas voltado, claro, para o Budô. Exato. E é interessante, né, a movimentação dele, você olha... Quem conhece um pouco da dança japonesa, a dança mais tradicional mesmo, vê uma movimentação dele, que ele traz isso para a aula dele, ou para a movimentação dele, mas, claro, que dentro do contexto do Budô. Da arte marcial, claro. Existe as técnicas, mas existe o feeling ali um pouco da sutileza. Tudo bem, tem a sutileza da nossa arte, mas da questão mais do Dori, né? Vamos dizer assim, né? Da dança, daquela coisa mais... É sutil, né? A parte sutil da dança incorporada à parte técnica. Você percebe isso, né? Por que a Roberta tá falando isso? Porque ela conhece de dança, né? Lembra no podcast passado, quem não escutou, quem não assistiu, vai lá, dá uma escutada lá no nosso podcast, vê lá Trajetória de uma Kunoichi, é o episódio anterior a esse. E fala um pouquinho ali da sua passagem pela dança, eu consigo, assim, ter a leitura, né, da dança, e eu acho muito bom, porque
o bom é você unir as artes, né? A gente não Isso. precisa eliminar toda a nossa trajetória, a gente vai fazendo correntes, conectando as artes para que você tenha um todo, né? A trajetória é um todo. Deixando muito claro que de forma alguma, muito pelo contrário, se perdeu, se alterou a essência do Budô. Noguchi Sensei é um budoka formidável, um mestre, né? Mas existe algo ali que talvez seja da dança, a Roberta comenta isso muito, que faz com que ele conecte, além da parte marcialidade, a sutileza da dança. Tem um pouco disso daí na parte técnica, né, dele, né? Isso que a gente sempre conversa, né? Mas, enfim. Enfim, a aula de Noguchi Sensei, maravilhosa, e a gente foi treinar também com outros mestres, como por exemplo Nagato Sensei. Exato, que também não foi diferente, a recepção também foi calorosa. Ele é mais diferentão, sim, ele é mais secão, dele, assim, mais na dele, assim. Ele é mais na dele, né? Ele é mais na dele. São pessoas diferentes, né? Mas sim, teve uma recepção calorosa vindo dele. Porque fazia tanto tempo também, né? Fazia muito tempo. Sim, isso daí, claro, eu acho que todas as vezes que vão os alunos, né? Enfim, as pessoas que treinam regularmente no Hombu Dojo, e automaticamente quando vai chegar numa aula dessa, vamos entender, tivemos uma pandemia, então eu acho que eles querem ver se todo mundo tá bem. Então naturalmente nossa, quanto tempo antes da pandemia, não, que bom que você tá aqui, que bom que você tá bem, que bom que você veio treinar. Eu acho que esse é o sentimento. Eu acho que esse é o sentimento de qualquer professor, não seria diferente se fosse comigo. Né, de saber de uma pessoa de tanto tempo e ter passado uma pandemia e mora em outro país. Vamos lá, a gente tá falando de Japão, que é o outro lado do mundo. São lugares muito distantes, equidistantes no planeta. E de repente você aparece no momento que foi adequado para você, por vários motivos. Não é só uma questão de pandemia, né? É uma questão de ajustar a vida, uma série de outras questões que envolvem, inclusive econômicas, né? Inclusive econômicas, de você poder retornar e falar, opa, nossa, tá aqui, tá bem, agora vamos treinar, porque essa foi o intuito de ir pro Japão, como sempre é. Sim, tanto treinar. É que fomos à aula também de Furuta Sensei, que também... Isso, então, também foi a mesma coisa, recepção calorosa, né, também do jeito dele, que é o jeito reservado, mas com as pessoas quando tem mais, digamos assim, um pouco mais de intimidade, um pouco mais de conhecimento. Ele gosta muito de brincar, ele brinca muito também da maneira dele. Eu gostei que a gente foi no dojo dele, né? Além do Hombu Dojo. Nos dojos, né? A gente foi no dojo dele com os alunos deles, que são os alunos japoneses. Isso. Porque o Hombu Dojo, a característica do Hombu Dojo é gente que vem de todo mundo. Isso. Todo mundo vai pro Hombu Dojo, Inoda. Então, tem gente literalmente do mundo todo. Exato. E a gente foi num dojo de japoneses, onde Furuta Sensei dá... A maior parte são japoneses, então no dia, por exemplo, nesse dia que a gente foi, que só tinham japoneses, são os alunos internos, né, que lá estão sempre, né? E ocasionalmente, quando vai chegando pessoas que acabam querendo, sendo convidadas para ir no dojo e acaba indo também, são ocidentais, aí começamos a ir com alguns ocidentais, mas nos primeiros dias, ou nos primeiros momentos, esse dojo, quando você chegou, você percebeu que só tinha japoneses. Não tinha um ocidental, os ocidentais éramos nós. E muito gostoso, porque é o clima de dojo, né? A gente tem o Hattori Hanzo, então a gente tem aquele sentimento de clã, de família, então a gente encontrou lá também esse sentimento de família, de um clã, né? Nos receberam muito bem. O grupo como um todo, não só por parte do Furuta, né? Os alunos dele. Isso, os alunos, né? O grupo como um todo, né? Recebeu de braços abertos. De uma maneira, rolou até uma troca de presentinhos, né? Isso, os omiyages, né? Existe dentro da cultura japonesa essa troca de pequenos presentes, né? Então... Eu já levei alguns presentinhos, porque eu sei que já rolava essa questão. Eu levei uns chaveirinhos do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Que, querendo ou não, né? É um ícone, né? É um ícone do Brasil. As pessoas geralmente conhecem, sabem o que é o Rio de Janeiro. Então, eu levava... É mais pra identificar. Que é Brasil, né? Pra identificar que é Brasil. E tem essa questão também, às vezes, de identificação
da nação, né? Exato. E aí a gente recebia os presentinhos, eu já ia lá e dava um chaveirinho do Rio de Janeiro, né? A gente fez uns envelopinhos bonitinhos, já Acabei dava. de ter uma ideia agora, mas isso vai ficar pro futuro. É? Ok, continue. Então a gente teve essa troca com esses alunos. Até teve um momento que eu achei bem interessante, porque quando a gente foi nesse dojo do Furuta Sensei, é também em outra cidade, no outro interior. Nossa, bem interiorzão também. E as luzes da cidade são muito fraquinhas. Né? É quase você fica apagando. no breu. Não é como Tóquio. Tóquio é uma cidade, megalópole, né? Lá é intenso, as luzes são intensas. A tecnologia. É tudo muito brilhante, muito Japão. Tóquio é uma loucura. Mas quando você sai, você vai como Noda, que é a cidade de Hatsumi Sensei, ou essas cidades um pouco mais longínquas, você vai nas ruazinhas, você sente um clima assim muito intimista. Digamos assim. A luz uma luz fraquinha. É penumbra, você caminha na rua com penumbra. E aí, diga-se de passagem, aí é interessante porque você olha um lugar assim mais escuro, se fosse aqui no Brasil, bom, não precisa nem ser escuro, né? Hoje a malandragem, hoje os assaltos é de dia, não tem isso, se tem luz ou não, mas assim, colocar um pouco no passado, antes só acontecia isso no Brasil, em lugares mais escuros. Lá no Japão não tem essa, lá a segurança é 100%, para não falar 100% é 99%, ou seja, um país seguro, entre os índices de maiores de segurança de todos os países do mundo, né? Então eles se permitem ter uma luz nesse nível, né? Que vai acontecer no Japão? Algo muito raro. E essa questão que você falou assim, sentimista, nossa, me trouxe um sentimento tão gostoso de estar no meio de uma rua parece até, se a gente for ver um pouquinho os filmes japoneses de época, que é como se tivéssemos o Japão uma lumináriazinha ali, assim. Não falo feudal pelo fato que tem luz, né? Entendeu? Mas uma luz assim, vamos supor, até onde começou a luz no Japão, uma coisa assim, nossa, você tá num lugar antigo, você tá num... Sim, porque quase não tem luz, mas ao mesmo tempo tem aquela luzinha ali. Inclusive a maior tentação minha foi tirar o meu celular, que não é dos melhores, e poder filmar, assim. Tirar fotos, filmar. Andar com o Google Maps, assim, ó. Aí, Google, já sabe, hein? Já fez a propaganda. Nosso patrocínio aí, hein? Então você poder usar o Google Maps, não assim, né? Porque aqui a gente olha e esconde. Olha, aí onde que eu tenho que entrar nessa rua? E esconde. E lá não, andei com o celular, inclusive fiz um vídeo. Ostentação, curti pra caramba. Sim, isso daí é uma liberdade, né? De você estar num país seguro, que você pode fazer o que você quiser com essas coisas, que, enfim, são coisas sociais, não vamos entrar muito no mérito, mas de qualquer maneira, acho que uma das maiores sensações de ir pro Japão sempre foi, né? De você poder... não é ostentar as coisas, e sim utilizar as suas coisas. Sim. Como um celular, você só está utilizando ali. Para o que foi feito. Você vai, exatamente, você vai tirar uma foto, pega o celular hoje em dia, as câmeras estão nos celulares. Então, você vai lá aqui, por exemplo, vai na Paulista, aí você coloca a foto para tirar lá, já era, sua câmera já era. Inclusive tem a coisa engraçada sobre isso. Sim. A gente vai falar depois sobre exatamente, sim, claro, depois falamos. Mas assim, seguindo, eu acho que essa sensação, falando um pouco do feeling, né, um pouco das percepções do Japão, não só questão de dojo, de tatame, de budô, mas falando do país Japão, essa sensação de liberdade de você poder usar o celular, a câmera do seu celular, sem ficar com receio, né, com liberdade. Então a gente tirou muitas fotos, porque a gente pode usar, né? Se o Japão fosse aqui, não ia ter tantas fotos, principalmente ao ar livre. Dificilmente, só mesmo num lugar fechado. Então a gente tem fotos fora do tatame e dentro do tatame também. O que significa que lá a gente pôde usar todos esses recursos para poder registrar, né? E esse é o país, Japão, diferente. E... Aí você tava falando... Falando dessa sensação, que a gente foi num dojo. Depois,
Isso no dojo com os alunos dele. Depois a gente foi num dojo mais intimista, que foi na casa própria. Ah, sim, mas aí foi mais íntimo reservado. ainda. Foi mais reservado. Foi uma aula para 4 pessoas. Quase particular, quando dizer particular, porque foram particular. 4 pessoas. Sim, foi dojozinho mais pequenininho, foi uma coisa mais reservada. Foram outros tipos de ensinamentos ali que foi interessante também, enfim. Sim, porque são... Aí, porque assim, por que isso? Assim, eu já conhecia a casa de Fruto Sensei antes, mas antigamente ele não tinha dojo na casa dele. Então ele passou recentemente, inclusive ele falou que esse dojo ele tem 1 ano só, ele construiu sim, ele. é verdade. Então 1 ano só. Então é recente, ele resolveu botar o dojo ali na casa dele pequenininho. E ele bonitinho. tem muitas armas do ninjutsu Isso. propriamente dita, E o mais legal, é um dojo tão pequenininho, mas é acolhedor ao mesmo tempo, né? Pequenininho, sim, não cabe muitas pessoas mesmo, de qualquer maneira. Mas é diferente, são sensações diferentes. Enfim, ali também foi uma experiência interessante também. Éramos 4 pessoas, É nós dois. Não é como você... Cobra Kai, pra quem é dos anos 80 lá, o Karate Kid, não é como ir na casa do seu Miyagi? Foi tipo isso não mesmo. é? Parecia que tava indo na casa do seu Se Miyagi. pá, depois eu ponho aí uma foto pra vocês verem, assim, é Foi uma engraçado, casinha tipo muito assim, linda. fui treinar com o seu Miyagi, né? Fui treinar com o seu Miyagi. muito bonitinho. Seu Miyagi do ninjutsu, né? Pra fazer essa correlação, né? O pessoal que gosta de artes marciais. de artes marciais, que e gosta tudo do mais. Karate Kid, hoje tem o Cobra Kai aí que tá fazendo um sucesso tremendo aí, porque reviveu aquela época, mas com coisas modernas. Aliás, hoje, isso né? poderia ser um tema depois de algum episódio, a gente fazer essa correlação, porque o episódio desse seriado fala exatamente o que eram as artes marciais nos anos 80 Isso. e o que é as artes marciais hoje em dia. Como um todo, né? Então, um bom episódio. Esse é boa. Vamos. Aí a produção. Anota aí, produção. Anota aí pra gente poder fazer esse episódio artes marciais aí. anos 80 Isso. e na atualidade. Porque, assim, não entrando muito, mas já dando um primeiro passo, isso aconteceu com todas as artes marciais. Com o karatê, com o judô, e não diferente com o ninjutsu. Ou seja, o que era naquela época, o que é hoje. Né? O mundo mudou muito, muitas coisas mudaram, e depois a gente vai fazer isso daí, um bom tema pra futuro. Mas voltando lá na casa do seu Miyagi do ninjutsu, que não é seu Miyagi, né? Apenas uma brincadeira, foi muito gostoso mesmo a gente poder ir lá, as pessoas que nos acompanharam também, os outros que foram convidados também, foi gostoso. Eram húngaros, né? Os dois eram da Hungria, né? Enfim, foi bem gostosinho. E a casa dele, essa é mais interior impossível. Era no meio dos arrozais. Então, arrozais, porque eram muitos, né? Então era no meio do mato mesmo. Isso, né? era bem interior mesmo. E é gostoso porque você vive, assim, não só a arte marcial em si, mas você vive um pouquinho o Japão como ele é, né? Porque tem aquela coisa intensa da cidade grande, de Tóquio e tal, mas você também pode ver o outro lado, né? O lado do não tem ninguém, ali não tinha ninguém. Não. Né? Tinha umas garças, lembra? Tinha umas garças mas pessoas, ninguém. Então foram passagens interessantes, de treinamento, né, experiências, né, de bom feeling, né? Um mês que a gente treinou e a gente participou de várias aulas, né? Exato. A gente teve uma vida por um mês, mas que a gente sente, parece que passou um ano, que a gente sempre brinca. E o tempo e espaço, né? Também daria um outro tema, é muito louco, não só no Japão, mas quando a gente está dentro desse tipo de arte marcial como o ninjutsu, o Hattori Sensei, existe um lance de tempo e espaço muito diferente. Eu acho que a Roberta pôde ter essa sensação muito clara nessa viagem, assim como eu, porque parecia muito mais tempo nesse caso. Às vezes é o oposto, né? Às vezes o tempo nem passa muito rápido, né? Houve também sensações em outras viagens minhas de tempo ter passado rápido. Mas a maioria das viagens, eu falei, inclusive lá no próprio Japão, eu falei pra você que a maioria das viagens o tempo e espaço parece que se alonga, e aquilo que era, sei lá, vamos dizer assim, uma semana vira um mês parece vira um ano. E realmente foi uma coisa assim, nossa, a gente tá aqui já parece que faz muito tempo. Não e é a gente tempo tinha assim. essa rotina Isso. Né, da semana, ter os treinamentos com os professores de lá. Inclusive, no Rombo Dojo tem mais professores hoje atualmente dando aula. Então, interessante, né? a gente ia falar. Então, são coisas
as mudanças que ocorreram no Japão e que ocorreram também um pouco no ninjutsu ali na Bujinkan, porque antes não tinha tantos professores dando aulas no Hombu Dojo como agora. Então, assim, a partir do momento que Hatsumi Sensei deixou de dar as classes dele, né, que ele dava frequentemente, mas não só por causa disso, né, porque tinha outros horários, mas estamos falando da atualidade. Hoje, além dos horários que foram preenchidos do Sensei mesmo, ou quando o Sensei dava aula na Budokan em Ayase também, enfim, no Hombu Dojo eu acho que aumentou assim, mais do que dobrou a quantidade de professores que antes não davam aulas no Hombu Dojo e passaram a dar aula. Inclusive estrangeiros, não só japoneses estão dando aula. Exato, estrangeiros que moram no Japão. Que moram lá, a gente chama de internos, né? São os estrangeiros internos, que são os professores que também estão dando aulas lá no Hombu Dojo. Isso eu acho interessante, porque claro, mudou em muitos aspectos, porque antigamente você tinha uma quantidade X de aulas e de mestres que ensinavam lá no Hombu Dojo, então você usava o tempo de uma maneira. Hoje o tempo acaba sendo usado de outra maneira, porque depende se o pessoal vai treinar com um ou com o outro. Né? Mas aí é uma particularidade de cada um que vai para o Japão. Isso não é o tema. A escolha de cada um. Isso, o mais importante e a parte positiva disso é que você tem mais pessoas usando aquele espaço e então com isso você desfruta mais do espaço-tempo de um dojo como é o Hombu Dojo. Então você tem, eu acho que, se não me engano, pra mim, pra não falar que dobrou, acho que até triplicou, porque muita gente que não dava aula regular da maneira como estava, pelo menos na época antiga, passou a por ensinar. Dia tem de 4 a 5 aulas por dia. E as aulas são muito próxima, emenda um professor então, já emenda aí mudou um pouco a dinâmica do Hombu Dojo, né? E, enfim, de qualquer maneira, acho um lance positivo, pelo menos, né? E aí sim, a única parte que é negativa, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, negativo, pelo menos na minha visão, tá? Que que Hatsumi Sensei realmente se aposentou, né? E isso eu acredito que seja ruim, a parte ruim da história para todos os membros da Bujinkan, porque todo mundo que vai pro Japão para treinar ninjutsu vai por Hatsumi Sensei. Esse é um ponto muito importante, né? Até então. Até então, exato. Mas, vamos lá. Antes da gente chegar e falar sobre esse assunto, eu acho interessante também falar que como as dinâmicas mudaram, as aulas e tudo mais, e não só nós, mas muitos ocidentais, a gente viu isso acontecendo como um fenômeno no Japão, pessoas que iam para treinar. Porque deixar bem claro que tem gente que ia lá, na verdade, para passear, que foi lá para passear. Né? Eu sou daqueles que ia lá para treinar. Agora, como o Sensei não está dando as aulas que ele dava antes, e nessa viagem houve alguns espaços para poder conhecer, viajar e passear também, além do treinamento. Isso daí, a gente conversando, percebeu que foi um fenômeno que muitas pessoas também agora, então você percebe que aquelas pessoas, elas iam mais no foco do treinamento, a gente percebeu que essas pessoas começaram a passear mais, a conhecer o Japão como país e não como apenas a parte do Budô. O importante é que a gente vai falar do nosso espaço vago, que esses espaços gerou então, eu vou falar sobre o meu lado, o meu foco, que pra mim foi uma novidade, que é ir para o Japão, porque todas as vezes que eu ia fiquei já fiquei 2 meses, 3 meses, 1 mês, só treinamento, todo dia tinha treinamento, eu era um robozinho, treinava, ia, voltava lá, dormia. Passeios quando existia era coisa assim, final de semana que não tinha aula, quando não tinha aula, ou quando terminava a aula, por exemplo, o Sensei dava aula domingo de manhã, por exemplo, terminava, eu não tinha mais nada pra fazer, não era convidado para Sensei pra nada, tô livre, então o que eu vou fazer? Vou lá pra Tóquio, vou lá conhecer uma coisinha ou outra, eram os espaços livres, mas o foco era 100% em treinamento. Desta vez, eu acho que me permiti, porque você foi também e as circunstâncias foram diferentes, que a gente pudesse fazer um passeio, alguns passeios assim pontuais
que foi muito proveitoso nesse sentido, porque pra mim foi as primeiras vezes que eu fiz isso. Porque muitas vezes eu falo assim, vou conhecer tal coisa, vou em tal lugar, e não ia. Não queria sair do foco do treinamento, porque tem aula agora, tem aula daqui, não sei, então Mas dessa né? vez foi diferente. Foi. A gente Então, conseguiu passeios, alguns espaços, os passeios. Que o Japão é muito interessante, né? Quem começa a ter contato com a cultura japonesa se interessa por vários assuntos. Exato. Então, essa questão que você falou do Tóquio, é um lugar que da outra vez eu não tinha ido, foi a região de Ginza, que também tem essa questão de muita luz, muito luxo, muita coisa, que é a região rica do Japão, que nós fomos. Inclusive, a gente foi em frente do teatro de Kabuki, que é lindo, lindo. A gente não entrou, mas só por fora já foi muito bonito. Exato. Foi uma coisa que faltou. Numa próxima vez eu gostaria para ver a peça. De ver a peça do teatro, exato. De ter essa imersão também dentro da cultura japonesa, que é o teatro Kabuki. Porque como eu estou me dedicando sou aprendiz, né, da artes cênicas, então eu tô me interessando, por isso eu gostaria de uma próxima vez. Mas a gente foi na região de Ginza, muito legal, muito bonito. E mas aí eu vou focar em uma ou alguns passeios mais... que não é que eu não fui das outras vezes, mas não com a intensidade como eu fiz agora. Porque eu sempre fui em templos. Mas os templos ao qual eu ia, era não no sentido do passeio do turismo, era no sentido mesmo da, digamos assim, da fé, vamos colocar dessa forma. Né? Uma coisa mais introspectiva, mais no sentido da conexão do que propriamente do sentido do turismo. E dessa vez eu fiz isso também, mas também fui em passeios no sentido de turista, né? Então teve um passeio muito interessante que a gente fez, porque estão perguntando sobre templos, teve uma pergunta aqui no Instagram, eu não sei, que queria saber sobre os a pessoa descreveu como monastérios, mas acho que é os templos. Isso, os templos. Então, quis dizer. E teve um templo especial, e esse eu falo que fui de turista mesmo, né? Porque como amantes dos gatos que somos, tivemos um templo muito famoso, que ficou famoso na internet, não é que ele é famoso, ele se tornou um templo. Então conta um pouco dessa história do templo que a gente foi lá. Numa cidade também próxima a Tóquio, que chama Setagaya. É um templo do Manekineko. O Manekineko é aquele gatinho que vocês geralmente veem... O gato da sorte, o gato da sorte japonês que tá nos restaurantes, é o gatinho. Inclusive, quem quiser saber mais sobre Manekineko, só entrar lá no YouTube, lá no nosso canal, do Hattori Hanzo Dojo. E eu tenho um vídeo explicando, um vídeo muito legal. Sobre a história do Manekineko. Sobre o Manekineko, quem quiser saber é só entrar lá. E aí a gente foi nesse templo, né? Que era dedicado ao Manekineko, que é esse gato. Né? Então depois vai pôr aí umas fotos, um monte de gato. Então o gatinho branquinho, e aí tem de diversos tamanhos. Tem pequenininho, tem grande, mas é assim um mar. Um mar de gato. Porque as pessoas compram esses gatinhos lá no templo. Acho que no começo vieram de fora, mas assim, lá tem esses gatos, esses bonecos de vários tamanhos, para fazer as oferendas, e eles deixam no templo, né? Então vai acumulando. Nossa, são então muitos. Ficou um negócio turístico, né? Absurdo, de um templo que não era conhecido, porque fica também no meio do interior ali, num lugar escondidinho e tal, e de repente... pessoas do mundo inteiro tá conhecendo. Sim, tinha muito estrangeiro. Aí conhecemos um japonês. Quer contar essa história? Com o bonezinho escrito Venezuela. Olha que interessante. Conta como é que foi. A gente tava tirando foto, A gente tava tirando foto porque na frente do templo tem um gato, sei lá, de bronze, uma estátua, né? E tava tirando foto ali, a gente tava conversando, tal, em português. Aí chegou um senhor japonês e perguntou se a gente tava falando em espanhol. Só que ele perguntou em espanhol. Isso, pra você, né? Ele começou a perguntar em espanhol. Vocês estão falando em espanhol? Aí eu falei, não, é português. Só que ele queria praticar espanhol, porque ele estudava espanhol. Não é? Aí ele falou, não, isso é português. Aí eu falei pra ele, você fala espanhol? Eu falo, eu Aí pratico. Você falou, eu posso falar em espanhol também. Então aí começamos a conversar em espanhol. E ele queria conversar, porque ele estava praticando, né? E aí depois a gente viu que tinha um bonezinho, provavelmente... Mas qual foi a pergunta dele? Ele queria saber por que a gente estava ali. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Exato. Aí expliquei pra ele que eu gostava muito de gato e como o templo era
dedicado aos gatos, eu gostaria de ter visto, que eu vi no Instagram. Na verdade, como que eu fiquei sabendo dessa... Os gateiros estão também divulgando muito esse templo. E aí deixou esse templo famoso. Famoso por causa dos gatos e tudo mais. E como era um passeio, falaram, vamos conhecer esse templo. Aí ele falou, antes não era assim. Não vinha ninguém. Não, aqui era um templo que só vinha as pessoas, local da cidade. E agora tá vindo muito estrangeiro e eu não tô entendendo por quê. Tá muito cheio, ele falou que tá muito cheio de gente nesse templo. Aí a gente explicou que o templo tá ficando famoso na internet, que as pessoas do mundo inteiro que gostam de gatos, ou que gostam da cultura e de gatos, estavam indo lá. E aí ele ficou, nossa, mudou muito, não era assim. Não e era ele ficou espantado, né? E acho que isso daí mostra muito essa conexão da parte de, vamos dizer assim, do templo como templo, porque não deixa de ser um templo, mas também da cultura japonesa, porque ali estão falando do Maneki Neko, que é um dos ícones, né, da cultura japonesa, né? Então foi um passeio gostoso, diferente. Mas peraí, de repente ele tava com uma sacolinha, então, sim. fora, o bonezinho escrito Venezuela, e ele falando em espanhol, ele falou, não, porque eu tenho um grupo que a gente tá lendo esse livro aqui. Aí ele saca um livro desse tamanho, do Don Quixote, né? Nossa, era em espanhol, ele tava estudando. E ele sacou, eu tô lendo esse livro aqui. Era um negoção assim. E falava bem espanhol até. Tava falando muito bem. Falei, olha só. E aí a gente viu o bonezinho, provavelmente, não sei se era de um amigo ou o próprio professor. Pode ser, não sei, não né? sabemos. Mas muito interessante, assim. O que a gente queria contar é realmente como tá famoso esse templo. É um templo interessante para visitar como passeio turístico, além de ser uma parte também conectada com as questões de templos. E os templos lá, eles são assim, eles são dedicados a alguma entidade, né? Por exemplo, esse é Maneki Neko, tem outros templos dedicados a outras entidades. Aí, futuramente a gente pode falar mais sobre templos, né? Porque tem um templo especial, mas eu falo em outras edições, templo muito especial para mim. Sim, que é dedicado ao ícone do, patrono das artes marciais. Exato. Bom, agora o nosso papo vem a cereja do bolo, né? A gente tem que falar do grande momento que foi essa viagem. Afinal, essa viagem, o propósito da viagem foi ter esse momento, porque como eu já falei anteriormente, não só por nossa parte, qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer pessoa que está indo buscar o ninjutsu no Japão, no Hombu Dojo, é por Hatsumi Sensei. Ou estar perto, ou sentir essa energia, enfim, sentimentos são muitos, né? Todos estão lá, efetivamente, por Hatsumi Sensei e pela arte marcial que ele nos ensinou. E essa cereja do bolo, eu acho que a gente tem que falar, porque foi realmente algo maravilhoso, que foi nosso propósito, ou se não, o maior dos propósitos dessa viagem, né? Ter um encontro com Hatsumi Sensei. Isso, depois de tantos anos, né? Você então nem se fala, estar próximo do Sensei, sentir Sensei, escutar os ensinamentos dele, enfim, tantas coisas que ocorreram e tivemos esse grande encontro, né? Como você já havia dito antes, né? Sensei Hatsumi se aposentou das aulas, ele não dá mais aulas, não vai para o tatame mais para dar aulas. Então é muito difícil o encontro, porque até 2019 que você esteve lá, como ele dava aula pelo menos 3 vezes na semana, então você tinha um encontro, que era o encontro físico nas aulas. Né? A parte dos encontros que são fora, vamos falar especificamente do treinamento e do encontro natural, que era estar presente e treinar com ele, né? Exato. Então, como isso hoje em dia não é mais possível, que só que se aposentou, então a gente foi lá e não sabia como se a gente ia poder ter um encontro com ele, né? Fora do tatame, sendo que ele já não está lá. Mas a gente teve sorte, que a gente pode dizer também. Eu acho que isso E eu muito coloco também que, além da sorte, a ligação que houve, né, que eu tenho com o Sensei, mínima, porque, claro, o Sensei escolhe quem que ele vai ver, quem que ele não vai ver, se é importante, se não é, enfim, são coisas que, ainda mais na situação que o Sensei hoje está, né? Então, como uma pessoa aposentada, né, hoje ele merece o descanso, né? O descanso de uma vida, embora ele não descansa, né? Mesmo na situação ele está
Porque o ato só de ele ver todas essas pessoas que vão E são, na verdade, ele não vê todas as pessoas. Ah, não, sim, na condição claro. que ele está hoje, ele tem alguns encontros com seus alunos. Com algumas E pessoas foi específicas, isso exato, que aconteceu conosco. exato. Né? A gente teve um encontro num restaurante, através de um almoço, com Hatsu Vamos almoçar com o Sensei. Sensei, claro. Nesse almoço estávamos nós dois, Furuta Sensei, com um aluno dele, Eu, Xuxi, isso. e um alemão, né? Que eu Isso. não lembro o nome dele. De um alemão. É. Julger. Junger, se não me engano. da Alemanha. É, Né? isso. Então, esse foi o almoço que a gente teve. Então, nós chegamos antes, né? Nós dois e esse alemão, a gente estava na mesa já. As pessoas que trabalham no restaurante já viram a gente lá, já conheciam, porque como Noda é uma cidade muito pequena, Souk é muito conhecido. Então, todo mundo sabe que se tem estrangeiro lá, é aluno É da para Hatsu Sensei. Sensei. É para Sensei. Né? Quando vê lá um estrangeiro, aí as pessoas que trabalham nesse restaurante chamou a gente já para entrar, porque a gente estava na porta no horário combinado, e chamou a gente para. Já tinha uma mesa reservada para nós, né? Uma cadeira, inclusive, que era para Hatsu Sensei. E já estava a cadeira reservada para Sensei. E para os demais, então a gente, era um dia de muito calor, tinha muito sol, Sábado. muito quente, um sábado muito quente. 7 de outubro. Aliás, 7 de outubro aconteceu tudo, né? Aconteceu muita coisa. Mas no enfim, mundo. E aí elas convidaram a gente para adentrar porque para não tomar aquele sol, tava muito calor, muito quente e claro, lá dentro tava uma temperatura boa, amena e enfim, entramos, esperamos o Sensei ali até que chegou no furgão dele, né? Tudo. E eu acho que o mais importante, eu vou perguntar para você, acho que cada um teve suas impressões, né? Mas qual foi aquele momento de estar tão próximo, depois de tanto tempo, estar tão próximo de Sensei, nessa viagem, que a busca foi essa, né? Qual foi a sua sensação? O que você pode falar desse momento? Fala um pouquinho. Eu acho que estar próximo não necessariamente precisa estar próximo fisicamente. Claro. Eu acho que eu tenho uma proximidade com o Hatsu Sensei dentro do meu coração, mas ali a gente estava fisicamente mais próximo, fazia muito tempo. Que bom O que é importante também. ver com saúde, estar ali, a Sim. gente está vendo, né? Porque o contato com ele é o contato com a própria arte dele, a gente já tem contato. Isso. Todos os dias, Isso é cada verdade. dia em que a gente treina, cada dia que a gente dá uma aula, que a gente passa o ensinamento que a Hatsu Sensei nos ensinou e nos passa, a gente está em contato com ele. Mas fisicamente é bom, porque, como a gente disse, toda a pandemia e tudo mais, inclusive no meio da pandemia, houve o falecimento da esposa dele, Isso, né, em 2021, Mariko-san faleceu no meio dessa pandemia. Infelizmente foi uma doideira, porque pegou bem na pandemia, bem É. no processo de pandemia, então, enfim, foi meio de surpresa nesse sentido, né? E então estar ali próximo é só um passo físico mesmo, porque Isso. dentro do coração sempre está. A Isso. cada dia, todos os dias eu tenho a presença dele dentro da minha vida. Isso, né? Porque a conexão com ele se dá através da arte dele. Né? Para quem conhece Sensei ou para quem é aluno do Sensei mais que tudo, sabe e entende isso, né? Eu costumo falar muito com meus alunos isso daí. E todos que estão por ele, estão pela arte dele, é uma coisa só, uma conexão só. Né? Mas se você tem a oportunidade e não tem como negar qualquer pessoa, quer ver ou estar ou escutar ou aprender dele fisicamente também. E aquele momento foi um momento físico, foi um momento que além do interno, né, o externo estava presente. E foi bom, a gente estava ansioso, porque como eu falei, a gente chegou Claro. na mesa, né, tava ali aguardando até o momento que ele chegou, né. Ele é um senhor de 92 anos, Tá bem né? idoso já. Tá bem idoso, então precisa de algumas ajudas, assim. Exato. Mas sentou na mesa. E aí, na hora da mesa, você fica meio tensa. Como eu acho que quando alguém quer ver o seu ídolo, né? Exato. Porque ele é o nosso Ele é, ídolo, claro, claro. né? Então, quando você vê o ídolo, você fica meio nervoso, meio tenso. Sim. Você sentou, tal, cumprimentou todo mundo que estava à mesa. Então, foi a hora, já que era um almoço, de pedir as comidas, né? Isso. Aí ele tava tão nervoso que comer era Comer a era de última menos. coisa que a gente pensava. Comer, ele falou que a gente queria comer, que a gente queria beber, tudo, mas isso era o de menos. A gente queria estar ao lado, escutar, Olhar. olhar
bastava Só, olhar, né? só estar próximo já era mais do que suficiente para entender tudo o acontecimento daquela viagem, desta viagem, né? Porque esse foi realmente a cereja do bolo da jornada desta viagem, né? Mas como o Sensei, apesar de estar afastado do tatame em si, como artista marcial, como mestre, não ensinando no sentido físico, ele continua não só ensinando, como ele mesmo falou para nós, que ele continua treinando. Lembra disso que ele falou? Né? Da maneira dele, exato. Na etapa que ele está. Exato, então ele afirmou isso para nós. E o mais bonito desse encontro, todos os detalhes desse encontro são fantásticos, mas eu achei que mesmo na situação que ele estava ali, ele deixou grandes ensinamentos para nós na mesa. Sim, e um deles foi o que a gente está já há um tempo até passando para os alunos, que é o feeling que ele disse, né? O tradutor acabou passando para nós o que ele disse, que a conexão ou a relação com cada pessoa, né? Porque só que tem muitos alunos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, são literalmente. Muitas pessoas. De todos os lugares do mundo. Exato. E que a conexão era 1 a 1, né? Porque existem muitas pessoas, mas a conexão é 1 a 1. De pessoa a pessoa. É pessoal, né? É pessoal. Então, isso a gente está tentando passar um pouco pro nosso dojo no Hattori. Claro. E apesar de o dojo é um grupo, são várias pessoas, mas a relação de um professor com o seu aluno é muito pessoal. É uma linha, né? Uma linha que vai e que volta. E isso foi um dos ensinamentos que ele quis dizer. Eu acho que para o que a gente tem que deixar nesse podcast, acho que esse foi uma boa conversa com o Sensei nesse sentido, né? Ele deixou vários ensinamentos, mas esse eu acho que é interessante, que a gente pode explanar, falar para todos que estão nos ouvindo e vendo, que mostra também que isso é um verso e reverso, né? Isso é uma conexão pessoal, mas que também vem de encontro com aquele que está na busca, né? Quer dizer, cada pessoa tem as suas necessidades, cada pessoa vai ter as suas buscas, né? E não depende só do professor. Então, pelo contrário. É uma via que vai que volta. Exato, é aferente e referente. Se você está disposto a ensinar, por exemplo, falando no nosso lado aqui, se eu estou disposto a transmitir algo que eu aprendi na minha vida e na jornada nessa arte marcial, o outro lado também tem que estar disposto a aprender. Não pode só um estar disposto a ensinar e o outro não aprender e vice-versa. Não, precisa ambos estarem numa mesma frequência, coordenado, que se eu estou pronto para mostrar algo, aquele que está recebendo tem que estar pronto para receber. Não sobre a condição que ele acha que tem que receber. Aí que a gente se equivoca muito, porque, de novo eu falo, nós somos eternos alunos, e os alunos às vezes não sabem exatamente o que é, o que buscar. Não entendem o professor porque ainda não está nessa fase. Exatamente, isso é um ponto importante, que há momentos e momentos para você entender quais as verdadeiras razões para algumas coisas ou outras. É a mesma coisa conosco, a gente não entende exatamente o que Soke está querendo passar. A gente absorve e quem sabe num momento posterior a gente possa Porque aí, falando de outro ensinamento e de outra passagem nessa mesma mesa, o Sensei deixou claro que ele falou que ele também não entendia o que Takamatsu Sensei falava na época que ele tinha mais ou menos a minha idade na cidade ali, que ele era mais novo, e ele falava a mesma coisa, que Takamatsu também estava treinando, só que ele estava na mesma condição, digamos assim, idade, ou mais ou menos que nós, ou seja, ele falou, deixou bem claro, eu só fui entender depois. Eu só fui entender depois que ele chegou ao nível de idade, inclusive, falando sobre idade, né? Ao nível Takamatsu Sensei. Quer dizer, a gente só entende determinadas coisas quando passamos pelas experiências. Nem tudo é entendível antes, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque ele afirmou que, agora eu entendo, meu mestre. Agora eu entendo o que ele queria dizer naquela época. Passou-se os anos que passou. Então, a gente tem que ter a paciência, a humildade e a perseverança para atingir esses níveis. Esses são os verdadeiros níveis. Muitas pessoas acham que os níveis estão nas graduações, nos números, kills, aí depois tem os danos, aí tem
Não, isso daí é só um indicativo. Né? A verdadeira graduação está no coração de cada praticante e no que ele aprender na sua vida, na sua experiência de vida. E isso é pessoal e é único. Né? Cada pessoa vai ter a sua experiência, cada pessoa vai ter os seus sentimentos. Exato. Claro que sempre tem que estar atrelado a um professor ou mestre, que esse guia é fundamental. Não existe treinar avulso, gente. E não existe treinar através de vídeos, não. de YouTube. Tem alguns aí, sabe quem é, que afirma que sim. Não, isso é complemento, é suplemento. Isso não é a verdade. A verdade está no tatame. A verdade está na conexão pessoa a pessoa. Nada pode ser reproduzido dessa forma. Um taijutsu real da arte, ele é único, é um momento único. É ichi-go-ichi. É naquele momento, naquela hora, naquele feeling, naquele tatame. E não se repete da não mesma se repete. maneira. E por isso que é linda a nossa arte, nesse sentido. Por isso você tem que vivenciar a constância na arte. Né? Então isso daí você, como aluno, e dependendo do nível de cada um, vai aprendendo com o tempo. Então assim, só voltar agora, que é o mais importante da nossa viagem, que foi, existiam muitas coisas importantes, muitas coisas maravilhosas, mas a cereja do bolo foi poder Sensei proporcionar esse encontro, que ele proporcionou, não é só o meu querer, ou o nosso querer, e sim o aceitar do grande mestre de falar assim, não, ok, vamos nos encontrar, né? Bom, e aí vocês querem saber o que a gente comeu com soque? A gente comeu gyoza. ele pediu. Na verdade, né? porque ele pediu. E a gente não tava pensando em comida, a gente tava pensando em estar ali. Saiu até um pouco só fora. sentiu o momento. Aliás, saiu até um pouco fora de uma normalidade que, pelo menos pra mim, né? Que assim, a gente não pede geralmente o que o mestre está pedindo, né? A gente pede outras coisas, é uma coisa meio do doca, talvez, do respeito, não sei exatamente. Mas ali a gente tava querendo só tá lá. Então, como a gente não tinha ideia o que vai comer, do que vai comer, comemos, a gente falou. Se tornou. Como o Soke pediu os gyoza, ele falou. Também né? Então pedimos lá, comemos. E teve muitos ensinamentos. Teve um momento também legal, que eu acho que é legal a gente falar, porque assim, ficamos um tempinho com o Sensei. Ou podemos absorver muitas coisinhas, mas eu acho que teve as coisas cômicas, as coisas interessantes, né? Então assim, vamos falar primeiro das coisas cômicas? Vamos lá, o que eu ouvi? Fala eu não sei como que chegou nesse assunto, em determinado momento, a gente estava falando de Brasil. Acho que o Fruta Sensei perguntou alguma coisa, se o Brasil era perigoso, alguma coisa, e a gente falou que né? Ele queria de fato é. E como está hoje, né? Como que estava o Brasil e a gente... que é um tema que todo mundo sabe que a gente não pode andar com o celular na rua, né? E, sim, acho que em todo o Brasil. E já falamos no começo do nosso podcast, né? Essa questão do celular e tudo mais. A gente, roubo de celular é uma coisa corriqueira, né? Todos os dias. E a gente fez uma encenação de como acontecia, porque, né? Até a gente explicar e tudo mais, aí traduzir, a imagem foi mais pela arte cênica da situação. A praticidade de explicar. Então a gente vai fazer uma ceninha lá pra ver, pra todo mundo ver. Eu fiquei com o celular assim, falei assim, você tá assim no celular na rua. Até porque eles não estavam entendendo, como que você não pode ficar com o celular na rua parado? Quem não passa por isso não No Japão pode, mas no Brasil não pode. São Paulo, sobretudo, não pode. Vai fazer isso na Avenida Paulista. Não dá. Vai fazer isso em qualquer lugar hoje. Né? Aliás, só pra deixar claro, eu vi uma cena que aconteceu ao vivo, se eu não me engano, foi na Maria Braga, alguma coisa assim. A repórter estava ao vivo e aí passou um ciclista ao vivo e quase tirou, né? Não sei. Sim, o cara segurou assim. Não sei. Aí ela depois voltou ao ar pra falar, nossa, eu tô meio abalada aqui, mas não é o que tá acontecendo. Então, São Paulo e o Brasil tá assim. E no Japão não é assim. E a gente tentou explicar. De uma maneira, mas foi engraçado. Mas que forma melhor de explicar do que fazer? Fazer a cena. Né? Então, o Roberto tá lá com o celular. Fiquei assim com o celular. Isso. Aí passei que ele passou por trás e pegou. E o pessoal falou, como isso? O pessoal faz isso. Faz isso, enfim, e pra mostrar um pouco como que é, e assim também mostrar como que o ninjutsu é importante pra nossa, como o ninjutsu como se utiliza no cotidiano. Por exemplo, tem muitos lugares no mundo que o ninjutsu, que a arte Hatsun Sensei, é perfeita para pessoas, pro seu dia a dia. O Brasil é uma delas, São Paulo é uma delas.
Porque não se trata somente de uma arte marcial técnica que você vai fazer o combate. Não, se trata de você prevenir situações, como que você lida com as situações. Enfim, isso aí dá temas longos, mas explicar que nós utilizamos a arte marcial, o ninjutsu, cotidianamente. Todos os dias. No momento que você acorda... Não fisicamente, né? Todo mundo acha que não, uma questão... Não só fisicamente. Se alguém vir me roubar, eu vou lutar com o ladrão. Não é isso. É evitar a situação. Exatamente. Isso é ninjutsu. Não chegar no nível crítico, não chegar nesse nível máximo. Apesar de treinar para utilizar numa situação máxima, não necessariamente usar isso nessa situação máxima. Isso requer inteligência. O ninjutsu é uma arte inteligente, porque é uma arte estratégica. Não se trata apenas de combate corpo a corpo. E combate corpo a corpo? Combate corpo a corpo, você imagina você falar de ninja. Você luta com ninja, bom, já fala pela fama, colocar um pouco a figura do ninja. Embora não vamos confundir o ninja fantasia, o ninja feudal com o que é real da arte marcial. Estamos falando de uma arte marcial autêntica, real. Porém, quem entende que se usa essa arte marcial no cotidiano é o que está mais próximo do que a arte de ninjutsu. E lá a gente mostrou para a Sensei e para os que estavam lá, para os outros, como que a gente usa isso cotidianamente para evitar tipos de coisas como essas e outras também, né? Para não ser surpreendido. Aliás, no ninjutsu você promove a surpresa e não é surpreendido por. Então, isso daí ficou muito claro. E foi engraçado, porque deram risada, a gente deu risada. Ninguém entendeu como que o Brasil... acho que não entenderam. Ficou mais no cômico. Mas entenderam que não podia. Que é perigoso. Essa foi a pergunta. Se o Brasil era perigoso, a gente não vai mentir, né? A verdade. E uma outra parte que eu achei também interessante, eu acho que você também pode falar um pouquinho, que foi porque durante a gente levou algumas fotos para mostrar como que está sendo o trabalho, como que a gente está levando aqui o nível a nossa divulgação. Para quem não sabe, nós temos um grupo de apresentação chamado Michinotora. Esse grupo faz apresentações em festivais, se houver mídia de televisão, de qualquer tipo de algo que precisa apresentar ou demonstrar o que é o ninjutsu, a gente tem um grupo especial que a gente faz treinamento mensal para essas apresentações. Para esse tipo de foco. E nós levamos, os nossos alunos prepararam várias fotos que nós temos aqui. Deixando claro que, vamos lá, durante o ano fizemos muitas apresentações. Aliás, um ano de apresentações únicas, porque evoluímos muito nas questões de apresentação. A nossa equipe, a equipe vocês toda logo vão ver, nossa equipe está crescendo. Mas aí estão falando de Michinotora, hein? E a equipe do Michinotora também é fantástica. Aqui também. Então, uma coisa. E aí o que aconteceu? A gente tem fotos em lugares, em momentos únicos. Inclusive evolução da parte de figurino, da parte... Enfim, a gente tá no... Musical, então... Fotográfico. Tudo. A gente tá ficando chique no último, né? Exato. E aí, tiramos as fotos e, claro, vamos levar as fotos pra Sensei. Pra ele ver como que eram as nossas apresentações, esses grupos, né? E eu fui mostrando pra Soke e também pra Furuta Sensei. Eles estavam lá. Cheguei do lado e comecei a mostrar as fotos. Tem uma foto que aí a produção vai colocar aqui, que é uma foto que estamos, o grupo Michinotora, em frente a um kaikan lá em São Roque. Foi uma apresentação que a gente fez, um Sakura Matsuri. Exato. E tá todo mundo trajado com figurino e tal. Todos muito bonitos, assim. E um grupo grande. Mas assim, a foto tá impressionante porque se você olha, e aí foi a questão, você acha que, não, isso aqui é no Japão. Então vamos dizer assim, que foi interessante, que foi como, não que a gente enganou, a gente falou que era no Brasil, mas os japoneses, Sensei, todo mundo, achou que aquilo era no Japão. E eles perguntaram, o Furuta Sensei perguntou, é no Japão? Ele falou, não, é no Brasil. É no Brasil, eles ficaram, como no Brasil? Ele explicou pra Sensei, não, isso aqui é no Brasil. Aí ele explicou que as associações de descendentes, de pessoas... da colônia japonesa e tudo mais. Porque, não sei se tem em conta isso, mas não todos os japoneses ou todas as pessoas de lá têm essa informação clara de que a maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no Brasil. E sobretudo em São Paulo.
Então, existem os kaikans, que no Japão não precisa, porque os kaikans nada mais são clubes de descendentes Nikkeis, que eles fundaram há muitos anos atrás para estarem juntos, para estar divulgando a cultura entre eles. Ou mantendo as tradições. Isso, essa palavra. Mantendo as tradições e a cultura japonesa da sua terra natal, mas aqui no Brasil. Então existem muitos desses clubes aí espalhados em São Paulo, no Brasil, enfim. E o Brasil todo tem, gente, tem em todos os lugares. Tem inclusive lá pro norte também tem, Belém, Manaus, é coisa maravilhosa, assim. E aí todos os descendentes se encontram e fazem suas festas, e tem de dança, tudo. Comida, Tudo, toda a cultura. tudo. E só que a gente estava trajado de uma tal maneira, e esse kaikan especial, esse lugar especial, que não é bem um kaikan, mas enfim, descende desses kaikans, o telhado, o lugar, é o Japão. A edificação, a arquitetura, né? Nós estávamos trajados. Aí falou assim, mas isso não é no Japão? Não, isso no Brasil. Explicamos pra ele. É São Aí Paulo. teve uma outra foto que eu tô trajada com Você tá do kimono. Claro, aquele kimono é japonês. Não é? Que foi na outra viagem que você comprou, tal, e tal. E a gente usou esses trajes, ela usou o kimono pra apresentação. Aí ele perguntou assim, mas é você? Eu falei, sou eu. Ele transformou, né? Porque porque tava toda trajada, exato. Né? Todo o cabelo. Né? E, claro, viram fotos dos meus alunos, viram fotos das pessoas. Aí tinha uma foto que era alguma coisa da parte acrobática. Sim, e tinha uma coisa aí, fez ficaram surpreendidos. Eu deixei claro pra você, não, isso aí é uma apresentação. E ele adora, né? Os embos, então falou assim, nossa. E aí mostrei fotos dos meus alunos, e mostrei fotos do Meet Notori, então falei, esse é o grupo de apresentação. Então, Dos seminários que nós temos durante o ano, exatamente. A gente tem de 3 a 4 seminários durante o ano, com determinados exato. temas. E mostramos essas fotos, seminários, os alunos, como os que, treinamentos. exatamente, então ele viu os treinamentos, viu as fotos dos seminários, enfim, mostrando fotos do nosso cotidiano aqui de treinamento. Do nosso dojo. Olha, é isso que a gente... Nosso trabalho. Faz lá, né? E Sensei apreciou, houve perguntas, houve essa questão de não saber ser no Japão aqui, enfim. O legal é que passar um pouco disso para Soki e para quem estava lá é mostrar um pouco que a tradição ela está sendo mantida constantemente, pelo menos estou falando no nosso caso, pelo nosso dojo, porque foi um tema muito antigo, aí já é um outro, podemos falar futuramente, inclusive tem isso filmado, que Sensei uma vez falou assim, você tem que manter as tradições, tem que levar as tradições. Fez uma pergunta exato. O que ele esperava dos seus alunos. O que ele esperava de mim, do dojo e dos alunos, dos meus alunos lá em São Paulo e no Brasil. Mas eu falei pelo meu dojo, não posso falar por um país todo. Eu falei dos meus alunos, do meu dojo, de mim especificamente. Que foi uma pergunta que eu fiz para ele num momento que a gente, em outros anos, não lembro exatamente quando que foi. E Sensei deixou claro, assim, eu quero de você e de vocês que vocês mantenham as tradições. Isso me deixou assim, não é que me chocou, mas me deixou muito reflexivo. Porque aquilo me pegou de uma tal maneira a qual, não, Sensei quer que mantenha as tradições da arte, as tradições vindas dele, vindas de Takamatsu Sensei, do que ele criou, que é o Bujinkan, enfim. E isso daí, desde lá, já faz muitos anos isso daí, desde lá pra cá, mas detalhe, antes disso, a gente já mantinha essas tradições, a gente já fazia essas coisas. É bom verbalizar. Porque confirmou. E isso é interessante, que o Japão, cada vez que eu ia pra lá, inclusive nesta viagem, só confirmou as coisas de outros tempos, de outras... as respostas já eram automaticamente confirmadas. Essa viagem pra mim foi uma viagem de confirmações. Né? Me confirmou muitas coisas, me esclareceu muitas coisas, me acalmou o coração e a mente para seguir o caminho de forma limpa, clara. E todas as outras viagens também tinham esclarecimentos, mas essa eu precisava muito. E essa, sobretudo, sobre a questão de ele falar, manter as tradições, eu acho que o Meet Notora, os seminários, tudo que a gente promove no Hattori Hanzo, ele vem de encontro a manter essas tradições, de alguma forma, claro. Todo mundo tem as suas limitações, mas a gente tenta ao máximo fazer isso
de forma, já que a gente também tem bastante a cultura, tem a colônia aqui, tem pessoas que pode nos dar algum apoio nesse sentido, porque não todos os países têm o que o Brasil tem, isso ajuda bastante. Então a gente pode mostrar isso em fotos, né? Então o pessoal do Meet Doutor aí, você viu as fotos e tudo mais, né? As fotos do seminário e as fotos que foram tiradas das apresentações. Inclusive temos uma fotógrafa nossa, fantástica, que ela que tirou essas fotos, e foram fotos dela que foi levada para a Hatsumi Sensei, foi lá para o Japão para que ele pudesse ver, né? E as fotos estavam lindas, então eu tive que mostrar essas fotos, nossa fotógrafa de parabéns aí, e enfim, foi fantástico. Esse encontro, tem muito o que falar desse encontro, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui, porque ainda tem outros temas interessantes para a gente falar, e temos também as perguntas do pessoal no Instagram aí. A gente vai começar a responder as perguntas do pessoal que mandou lá umas perguntas e tal, tem curiosidades. Pra gente se conectar aí, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Como o ninjutsu está evoluindo numa sociedade que está cada dia mais automatizada? Bom, eu acho que não é uma questão de evolução, né? O ninjutsu, claro que é uma arte, você sempre nos ensinou que é uma arte evolutiva, e ele por si só mostrou isso na sua trajetória, na sua jornada como grande mestre e artista marcial. Mas falando um pouquinho da evolução tecnológica, eu diria que isso vai de encontro a uma máxima da arte ninja, né, do ninjutsu, que é a adaptação, né? A sociedade está muito tecnológica, muitos valores mudaram, muitas coisas mudaram no mundo, né? E o que nós, praticantes de ninjutsu, através da Hatsumi Sensei, colocamos para as nossas vidas, foi uma adaptação a esses meios tecnológicos ou essas situações tecnológicas. Porque a arte em si, ela segue seu padrão natural, né? Lembrando que esse tipo de arte marcial não é uma arte marcial apenas de um princípio técnico, físico, combate. A prova é o que a gente está fazendo aqui. Exato. Se hoje em dia as pessoas estão escutando o podcast, estão escutando falar-se sobre as coisas. Quem poderia imaginar há uns anos atrás que vai ficar duas pessoas conversando sobre o microfone, né? Então a gente se adapta. Exato. Então, existe uma adaptação para, se a tecnologia é essa, vamos adaptar o que a nossa arte pode proporcionar de benefício para as pessoas. Exato. De que maneira? Pessoas que às vezes nem treinam, elas podem se beneficiar dos ensinamentos que nós ensinamos e aprendemos. Então eu acho que a gente está indo. É uma comunicação, né? A gente está indo junto com essa modernidade. Exato. Adaptando a arte para as modernidades. Exato. Esse podcast vai estar em áudio, esse podcast vai estar em vídeo no YouTube, então as pessoas vão ter acesso, e aí elas vão decidir se isso é bom para elas, sim. Porque assim, de novo a gente vai voltar a um tema anterior. As pessoas têm que entender que para se treinar uma arte marcial como essa, aprender isso, não adianta você escutar a gente falar ou outras pessoas, não adianta, vocês precisam ir para um dojo, entender isso no tatame, entender isso no vivenciar. Cotidiano. Arte do cotidiano, o ninjutsu é arte do cotidiano. Mas esses meios tecnológicos só servem para ajudar as pessoas a decidir de uma forma mais rápida, digamos assim, se esse caminho também é para elas ou não. É uma experimentação. Exato. A gente pode nos ajudar, como tudo, né? Tem a parte que pode prejudicar, mas tem a parte que pode ajudar. Exato. Então a gente fica com a parte que ajuda. Por isso que então as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, que querem aprender essa arte marcial de fato, de verdade, né? Ir até o nosso dojo, né? Conhecer o nosso trabalho, conhecer a arte marcial diretamente aonde se pratica, que é o dojo, é o tatame, né? Todos estão convidados aí, é só marcar, agendar uma aula experimental, né? Pelo nosso site, que é o www.bujinkan.com.br. Vai lá, você agenda uma aula experimental. Essa aula experimental ela é gratuita inicialmente, para você conhecer o dojo, conhecer os professores, as pessoas, o sistema. Tanto na Vila Mariana como em Guarulhos. Exatamente. Então temos
o dojo Rombo principal, que é na Vila Mariana, mas temos o dojo que diga, aí é outro tema, né? Que foi a origem do ninjutsu no Brasil, que é aqui em Guarulhos. E aí vocês façam essa aula experimental, e aí vocês vão tirar o quê? Por si só, o que é. Lembrando que numa aula não dá pra mostrar o que é arte, não. Apenas você vai ter uma ideia de movimento, parte de movimento e tal. Mas aprender mesmo, entender mesmo, é no cotidiano. Então venha treinar conosco e vocês só vão poder ter essa experiência, porque se vocês escutaram a gente, estão vendo a gente e acham interessante, deixa eu ir lá, deixa eu marcar uma aula experimental, deixa eu conhecer um pouquinho como que Qual é a funciona prática? isso. Então eu acho que isso é o que ajuda na parte boa da tecnologia e do que atualmente, e aí a gente fala de adaptação da arte ninja. Acho que isso responde bastante essa pergunta. Próximo? Pode mandar. Como foi o Taikai que participaram do Rombo Dojo Japão? Foi emocionante o Soki ter ido prestigiar? Bom, eu vou falar um pouquinho desse Taikai, que ele foi um Taikai único. Foi ministrado pelo mestre da Ishihan, Pedro Freitas, Meu padrinho. padrinho de saque, né? Ele realizou meu saque teste em Exatamente. 2010. Nossa. Acho que é 2010. Isso. E numa sensibilidade dele fantástica, porque foi um seminário em homenagem a Hatsumi Sensei. Em vida, que é Em assim que vida. as homenagens devem ser feitas, em vida. Exatamente, em conversas. Ele tem uma sensibilidade fantástica, assim, é uma pessoa maravilhosa e que ele quis dar o melhor pro mestre dele. E o melhor foi mostrar o amor que todos nós temos por Hatsumi Sensei. Houve um momento que ele falou que é muito, muito importante esse Taikai, que quando porque Soki esteve nos 2 dias de Taikai, ele foi nos 2 dias para prestigiar. Ele era homenageado. Isso, no primeiro dia ele ficou dentro do dojo, entrou, sentou numa cadeira, foi um dia mais tranquilo em relação a isso, foi uma grande homenagem. No segundo ele não pôde entrar, então ele ficou no carro, no furgão do lado de fora. Igualmente, se ele teve essa energia e predisposição de entrar dentro do dojo no primeiro dia de seminário, no segundo dia nós, todos os alunos, fomos para fora para ele dentro do carro. E isso foi lindo, lindo. E uma das coisas que foi dita no seminário, de tantas coisas lindas, de tudo que aconteceu, se está além das técnicas. Nem vamos falar de técnica, vamos falar do que o coração pode... Que foi quando ele falou assim, Sensei, todos aqui, cada um que está aqui, está por você. Essa foi a parte mais... É o modo de dizer. Nós O amor. amamos. Foi uma das partes, se não a parte mais incrível sobre o que foi representar. A gente estava lá por amor a Sensei, a gente estava lá por ele, todos. O Taikai em homenagem a ele é um Taikai que transcende qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de preconceito. Sem precedentes. Foi uma ideia genial. Exato. E um momento também muito emocionante, além, né, de ele estar ali, foi que nas festas que Soki participava, Soki sempre gostou de cantar, né, de karaokê. E tem uma música que é clássica dentro do pessoal da Bujinkan, especialmente os latinos, que é a música que Sensei adora, que é que é Bésame Mucho. Isso. E aí, foi um rapaz que Sim, foi com um violino. Isso, Sérgio, foi falar tocar violino. Ele tocou o violino com essa música. Emocionante. E todas as pessoas cantaram junto, e só que também balbuciou, cantou um pouquinho. Sim. E foi muito emocionante, porque a própria música, ela já é emocionante, ela toca mesmo. Ela é forte, né? É uma música forte. Exato. E todos aqueles, unissono, cantamos Bésame Mucho, foi muito, muito emocionante. Eu olhava pro lado, isso no primeiro dia, isso foi o primeiro dia, Primeiro imagina que loucura que foi isso aí. E eu acho que a parte também que queria colocar, que quando estava cantando, e no som de um violino, né, maravilhoso, a sonoridade e tudo mais, eu olhava pro lado, as pessoas chorando, Sim, só emocionadas, choramos, as pessoas com o coração ali, uma coisa assim, incrível, uma energia incrível. Maravilhoso. E isso daí nunca vai sair da minha mente de a gente ter podido fazer um sanshin com o Soki, né? A Roberta, né? A gente fez um sanshin porque a gente conseguiu estar com ele por 3 vezes nessa viagem, de alguma forma. Isso pra mim vai ser inesquecível.
Inesquecível. Então o Taikai foi maravilhoso em todos os sentidos e a homenagem foi dada em vida, né? Excelente ideia. Nossa, fantástica. Isso daí foi uma dos auges da viagem. Foi emocionante. Foi realmente. Emoção, todo mundo com muita emoção. Muito boa energia, exato. Então é isso que a gente pode falar desse Taikai. Vamos lá, próxima pergunta. De tudo que os senseis conhecem de técnica, houve alguma atualização ou mudança? Bom, é aquilo que eu falo para meus alunos, que eu falo para todo mundo que me pergunta coisas nesse sentido, é que não existem mudanças, existem continuidades, né? O ninjutsu por si só é uma arte de continuidade. Então, muitas pessoas às vezes que alunos antigos, pessoas antigas que passaram pelo meu dojo, param um tempo, voltam, depois chega e fala, mas essa técnica mudou. Não, a técnica não mudou, a técnica não muda. Né? Ela evolui, ela é contínua. A partir do momento que você está conectado, que você está treinando e está em evolução, é claro que ela não vai ser o que você era antes. Nós não somos o que éramos antes. Né? Nós evoluímos também. Nós envelhecemos, crescemos. Né? O que pensávamos antes é diferente. As ações. E isso é a própria essência da prática da arte ninja. Você não acha isso? Todas as artes têm essa questão. Se são artes vivas, elas estão em constante mudanças. Que não são consideradas mudanças, mas como você disse, uma evolução, uma adaptação talvez para os tempos, né? Os tempos atuais. E isso que faz não ser uma arte morta. Né? Ela não é engessada. Ela está em constante evolução e modificação, porque nós, como seres humanos, como sociedade, a gente está sempre mudando. Então é natural que tenha evoluções e adaptações. Isso mostra uma das perguntas anteriores também, que fala que eu até comentei que a adaptação é uma das vertentes da arte ninja. Né? Então se você não é capaz de se adaptar, você está morto. Então, que foi a parte de tecnologia, né? A gente está falando de tecnologia que é uma adaptação aos tempos modernos. É a mesma coisa com relação, a mesma coisa com relação à técnica. Se eu estou num local mais violento, a técnica ela vai ter que ser de uma maneira X. Se eu estou num local mais calmo, como o Japão, a técnica vai ser de uma maneira Y. E assim sucessivamente. Aqui no Brasil vai ser de um jeito, porque é necessário para o país, para a situação do país. Lá no Japão, outra coisa, mas a técnica é a mesma. Né? Ela é apenas evolutiva e Soke Hatsumi Sensei mostrou isso através dos tempos, quando ele era mais jovem, ele fazia de uma maneira essa técnica, pois foi crescendo, envelhecendo, essa técnica foi evoluindo a passos largos, né? Exponencialmente. Então, a mesma técnica que ele ensinava, talvez quando ele era mais jovem, ele ensina de uma maestria diferente com mais idade, porque ele evoluiu, então naturalmente a técnica dele evoluiu. Isso mostra o que é ser um grande mestre e que a própria arte ela oferece para os praticantes. Se o praticante dá continuidade, segue o caminho, então isso daí vai perdurar para esse praticante. Se ele rompe esse ciclo, então a coisa vai ser rompida, vai ser cortada ali. Tudo é uma questão de conexão adequada. Então, deixar claro que as técnicas, elas não é que elas mudam, e sim que elas se adaptam ou, mais importante, elas evoluem com o praticante com os tempos. Isso é ninjutsu. Que legal, Sensei. Isso é até um novo podcast, um novo assunto. Podemos ter como outro tema, né? Exato. Então vamos lá. Aliás, anota que a gente pode trabalhar isso mais profundamente como um tema de podcast. Anotado, produção. Anotou? Fechou. Então vamos lá, são muitas perguntas. O pessoal tá mandando pergunta, né? Tem mais muita gente. No outro A episódio. gente tá cada vez mais legal isso. Inclusive, não fiquem tristes se as suas perguntas não apareceram, é porque de alguma Isso. forma elas foram respondidas no decorrer do podcast. Ou seguramente foram anotadas para futuros podcasts. Isso. Quais foram as maiores dificuldades, além do idioma, que vocês enfrentaram nas viagens? Vai lá, Roberto. Todas em questão ao Japão. Gente, idioma é o Esquece. menor dos problemas. Esquece. Isso não importa. A gente tem o inglês, que é uma língua universal, então um pouquinho de inglês. É o padrão. É o Padrão padrão universal, né? universal, então o inglês é uma... Não é que no Japão se fala inglês, existem algumas confusões. Tem gente que acha que vai chegar no Japão, vai falar inglês e que Tá todo tudo bem. mundo vai falar... Não, gente. No Japão se fala japonês, né? Umas pessoas ou outras, um jovem Tem ou um outro, conhecimento. que conhece um pouco de inglês, então
você vai falar um pouquinho de inglês, um pouquinho de mímica, Um pouquinho de um japonês, de pouquinho robô também. de tradutor. Não, de japonês também. Ele Um pouquinho que você sabe. Eu não sei, mas... E aí Quem você vai mesclando em comunicações isso. então Dependendo do a lugar. língua não é um problema. Não. Isso não existe nenhum problema. E sobretudo no Japão, porque o Japão é um país muito... A própria cultura japonesa é uma cultura de demonstrar mais do que falar. Então é isso, deixar claro, e o que é bonito da cultura japonesa é isso. Às vezes o japonês não emite um som, mas só através dos seus gestos já se sabe se ele está feliz, se ele está triste, se ele está... Enfim, o que você tem que fazer, porque tudo é a base de gestos, já naturalmente. Né? Não precisa muito toques, o japonês não gosta muito de toques, é natural da cultura do Japão. E com relação ao idioma também, eles são de falar pouco. Tanto é que uma coisa muito interessante que tem no Japão é quando você vai no trem ou no metrô. Né? Se tem um trem ou um metrô mais silencioso do mundo, é o trem ou metrô do Japão. Você não escuta uma alma falando, escuta um ruído. Se você escuta, é um ocidental, certamente é um ocidental. Raramente pessoas que se conhecem, e os jovens também. Falam. Mas quando eles estão alvoroçados, em algum os colegiados. Isso, os colegiais. Exato. Mas também, muito raro, se eles não se conhecem, eles são muito contidos, eles falam muito pouco. Se você soltar um grilo no trem ou no metrô, o grilo vai falar mais do que... E hoje com a tecnologia, né, você consegue baixar um aplicativo, Isso. porque a complicação do transporte público, eles têm um transporte público maravilhoso, todo conectado, mas... Você lê tudo fácil. Se você tem a facilidade de ter um aplicativo que você... Isso. eu quero ir para tal lugar, você vê isso aqui, então... Essas E dificuldades... de novo, pra gente ter o nosso patrocínio, o Google ajuda. Então vai lá, Google, vamos patrocinar a gente aqui. E eu não sei, uma dificuldade... A dificuldade é chegar até o Japão, né? Essa é a dificuldade. Você ir até o Japão, né? Seja financeiramente, seja de organização de tempo. Questão dos vistos, independente de como estão. Mas a gente sempre teve esse problema, então a gente tem que continuar batendo essa tecla. Visto, difícil, tal. Essa é a grande dificuldade. Chegar lá. Isso. Você chegou lá, aí você despanca. Então, assim, não tem uma dificuldade que eu posso dizer. Não tem tanta dificuldade, não. É um país bem coberto com tudo. Tranquilo. Alguma pergunta, produção, que vocês gostariam de fazer aqui? Nada? Que vocês não tiveram tempo de mandar via Instagram. Uma curiosidade de fã, tanto do Soki, como também da obra dele que mais chegou pra gente aqui, que é o Jiraiya, né? Se nessa viagem houve alguma, de tantos momentos que Sensei sempre conta pra nós que estamos aqui no tatame, mas se teve alguma demonstração de Soki, de lembrança, né, de carinho, alguma menção ali, porque a gente, acho que brasileiro representa muito também o amor pelo Jiraiya, né, pelo seriado, que é a obra que Soki deixou pra gente aprender coisas pra sempre, toda vez que assiste. Se ele teve se teve algum papo, alguma coisa. Bom, primeiro que essa pergunta é óbvio que tem que ter, mas é lógico, isso daí você pode anotar, um podcast longo só sobre isso. Porque que temos para falar sobre o Jiraiya, ainda mais eu pessoalmente, por vários motivos, e fotos que temos, e encontros, etc. É o que mais a gente tem. Então daria daria 3 podcasts só falando de Jiraiya. E eu tenho um carinho por esse tema. E digo mais, quero fazer podcast falando de Jiraiya assim. Porém, o que eu posso assim, deixar de forma sucinta para vocês são 2 coisas. Primeiro, no nosso encontro com o Sensei, que o que ele queria ver, que deixou claro pra gente, que a gente pôde proporcionar de alguma forma, que eu mostrei fotos do ator, né, Takumi Tsutsui, pra ele. Ele queria ver sobre as apresentações dele aqui no Brasil, sobre as vindas dele. Então, como eu tinha isso comigo, que são coisas pessoais, fotos pessoais com ele, enfim, das vindas dele, eu pude mostrar para Sensei o que ele queria ver a respeito exclusivamente das vindas dele, né? Lembra que ele falou? Das vindas dele aqui pro Brasil. Então essa foi a parte do Jiraiya que conectou nessa viagem. Não, mas teve nós aqui conectamos. Nós fomos que nem fãs com a camiseta do Jiraiya no encontro. Então foi mais uma conexão nossa de fã. É verdade. Além da parte o marcial. nosso figurino,
É verdade, a nossa figurino, a nossa camiseta, porque eu já podia ter usado várias camisetas, até outros tipos de camiseta. Não, a gente, eu já tinha pensado. a gente Que usou no eu Jiraya. tenho uma camiseta, que foi aquela que você deu pra Soca, da foto que a gente Isso, falou. que a gente vai mostrar 2019. aí. Isso. Eu Tá tinha essa mostrando, né? camiseta e nunca tinha usado. Eu tenho ela há anos. E a mesma Ela eu. tava lá com a etiquetinha, no Isso. mesmo lugar lá no. E eu levei pro Japão, vou usar. Aí levei a minha Mas também. eu não sabia, nós não sabíamos e não tinha certeza nenhuma se a gente ia encontrar a Soki. A gente não Claro, tinha, não sabia o que não sabia. encontrar lá. E aí quando a gente teve a confirmação, nós vamos ter um almoço com Soki, dia 7 de outubro, meio-dia, estejam lá no restaurante. Aí eu falei pra ele, eu vou colocar a camiseta, eu vou. Aí ele ele quis me imitar, então eu também vou. Claro, Aí mas eu foi. levei pra isso. Eu também levei uma camiseta que eu não usei. Também tava zerada, essa camiseta tava zerada. Eu falei, vou levar, porque se tiver o encontro, pode ser essa, mas vou levar a camiseta, já que ela tava levando, eu vou levar. E sim, e foi um momento legal, porque essa foi uma grande conexão sobre a sua pergunta, que é a questão do Jiraya. Então, teve a questão dele querer ver fotos e as vindas do Takumi aqui pro Brasil, com relação especificamente ao seriado Jiraya. Mas houve a nossa comunicação com ele com relação à camiseta, que a gente foi com a camiseta do Jiraya, né? Isso daí realmente chama as fotos nossas no mente, né? E eu acho que isso, e eu acho que para finalizar essa questão do Jiraya, lembrando que cabem vários podcasts a respeito só disso, eu acho que olhar Sensei, apesar de um grande mestre, é uma pessoa assim, pro mundo do ninjutsu, né? Mas olhar Sensei como eu olhei e no meu íntimo eu falei assim, é o Tetsuzan Yamashi. Ele segue sendo o Tetsuzan Yamashi, né? Numa outra circunstância, porque isso é a vida, né? Hatsumi Sensei, tanto dentro do dojo como mestre das artes marciais, assim como no próprio Jiraya, mostrou muito sobre vida, o que é a vida. E naquele momento eu me parei refletindo sobre a vida, mas olhando ele e falando assim, segue sendo Tetsuzan Yamashi. Eu acho que isso diz tudo, né? Mas vamos fazer um podcast a respeito de Jiraya, falar muitas coisas, inclusive a respeito disso também, algo mais profundo. Mas ali pra mim era o Tetsuzan, sem sombra de dúvida.